Boa noite, irmãos, e a graça e a paz do nosso bom Deus seja com todos. Amém? Desculpe aguçar a curiosidade de vocês até o momento, mas eu vou resolver esse problema. Eu fraturei um dos ossos da mão aqui, mais uma vez na minha atividade esportiva. Vocês têm razão, ela está me ficando muito custosa, essa atividade esportiva. Nos últimos 3 anos, já somam aí alguns problemas, né? Mas a gente já está repensando essa situação, não é? De apenas ir mais brando, quem sabe escutar o conselho de mãe, voltar para as piscinas, que não é possível que dentro das piscinas a gente se machuque tanto, não é? E aí quem sabe isso possa acontecer nos próximos meses, quem sabe, vamos ver. Mais uma vez queria convidar esta igreja amada a abrirem suas Bíblias no livro de Tiago. Desta feita estamos no finalzinho ou no desfecho desta mensagem, esse corpo de mensagens que já temos aí há muitos meses. E dessa feita vamos fazer no capítulo 5. Queria que você ficasse de pé e por um momento ainda nós pudéssemos ler esse texto. Eu vou ler e peço que os irmãos acompanhem. E aqui e ali eu vou pedir para que a igreja possa também contribuir com a sua leitura. 5, a partir do versículo 7. Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 7. Diz então a palavra do Senhor assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. O versículo 12, a igreja. Está alguém entre vós sofrendo, faça oração. Está alguém alegre, cante louvores. Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, e agora todos juntos vamos ler o versículo 20. Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Podem sentar. Baixem suas cabeças, curvem as suas cabeças, fechem os seus olhos e façam um momento de oração particular enquanto somos edificados mais uma vez em ministração de louvor.
merecedor de tanto amor. Senhor, faz de mim um vaso teu, a transbordar em mim tua palavra. Traz paz ao meu coração, justiça e salvação, auxílio e socorro na aflição. Traz paz ao meu coração, justiça e salvação, auxílio e socorro na aflição. Jesus, nunca me deixe sozinho, pois preciso de ti. Vem perto de mim. Oh, oh, oh. Libera o teu perdão a mim. Eu sei que não sou merecedor de tanto amor. Faz de mim um vaso teu, a transbordar em mim tua palavra. Traz paz ao meu coração, justiça e salvação, auxílio e socorro na aflição. Traz paz ao meu coração, justiça e salvação, auxílio e socorro na aflição. Jesus, nunca me deixe sozinho, pois preciso de ti. Bem perto de mim, Jesus, nunca me deixe sozinho, pois preciso de ti. Bem perto de mim. Bem perto de mim, bem perto de mim, Jesus. Bem perto de mim. O texto que lemos apresenta duas chaves fundamentais para a maturidade cristã. A primeira delas é a paciência e a segunda, a oração. O pastor Tiago começa falando sobre a paciência e termina o livro falando também sobre ela.
é permeado a diligência em oração, o livro é permeado disso, e parece que ele conclui o livro exatamente falando sobre esta questão, e envolve a questão da oração com situações práticas da nossa vida. Na primeira parte, nos versículos 7 até o 11, abra aí a sua Bíblia novamente, nós temos falando sobre a paciência. No mês passado nós comentamos aqui sobre a riqueza, sobre como Tiago tratou os ricos, ou como ele aconselhou os ricos a se comportarem. E agora ele fala àquelas pessoas que, no antagonismo aos ricos, ou provavelmente aqueles que estavam sofrendo de alguma forma, ele diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. E ele utiliza 3 estratégias didáticas para nos falar sobre a paciência. A primeira delas está aí, logo na continuação do versículo 7. Acompanhe comigo, por favor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra. Pouquíssimos no nosso meio experimentaram lavrar a terra. Nós somos pessoas com uma predominância urbana. Se há, é uma minoria. Então nós provavelmente não vamos sentir muito o gosto de ter isso daqui, esse aprendizado. Lavrar a terra é uma coisa que exige muita paciência, para esperar principalmente as águas das chuvas. O agricultor fica esperando aquelas águas muitos meses, muitos dias. Há até as superstições em algumas regiões, e que até tal dia, se chover, o inverno vai ser bom. E me explicava um físico que é muito interessante entender: se o clima vai ficando quente, ocorre mais evaporação das águas, as águas do mar, das águas também de outros locais, e a precipitação das chuvas acontece. Então está esquentando, aí a chuva tem a tendência a acontecer. Não é tão simples assim, mas é um dos critérios usados para explicar as precipitações. Mas o fato é que o lavrador precisa de paciência. E aqui ele diz: com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras. Provavelmente estava se referindo às primeiras chuvas no mês de outubro, que era o mês da plantação entre os judeus. Era o mês de semear entre os judeus. E as últimas, provavelmente no mês de março do ano seguinte. Então ele passava outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, 6 meses esperando. E aqui o pastor Tiago diz que nós precisamos esperar. Mas como é que nós vamos aprender a esperar se nós somos pessoas urbanas de uma sociedade tão rápida? Há uns anos atrás eu usava uma internet com 7 vezes menos capacidade do que eu utilizo hoje. E essa internet vai ficando cada vez mais lenta diante das nossas concepções. Nós que somos pessoas tão rápidas, nós que somos pessoas tão práticas hoje em dia, nós que somos pessoas que não usufruímos mais das coisas pelo tempo, mas a gente precisa cada vez mais perceber a escassez desse tempo, e cada vez mais estamos buscando este porquê de não termos tempo. Como é que nós vamos conseguir esperar? Precisamos, irmãos, dentro da nossa mente, ter uma reflexão contra a cultura. Nossa cultura é uma cultura de não esperar. Como é que eu vou esperar 6 meses? Como é que eu vou esperar 1 ano? Como é que eu vou esperar 10 anos para uma realização dentro da minha vida, dentro do reino de Deus? Se agindo eu posso exatamente apressar as coisas. Mas o pastor Tiago diz que para termos a maturidade cristã é preciso esperar. Mas ele não usa apenas essa estratégia didática, pedagógica, ele também fala no versículo 9, no versículo 10, irmãos, tomai por modelo no sofrimento
e na paciência os profetas. Os profetas foram levantados em um momento, ou em momentos, nos quais o povo de Deus se distanciava ali da adoração, se distanciava da centralidade. Os profetas então são levantados. E vocês conhecem a história bíblica e sabem que muitos desses profetas foram trancafiados, muitos desses profetas foram humilhados, muitos desses profetas foram rejeitados, muitos desses profetas foram desconsiderados. Existem profetas que pregaram uma geração inteira e praticamente ninguém atendeu a sua pregação. Nos nossos dias, ele seria um pastor fadado ao fracasso, porque ninguém se convertera na sua pregação. E mesmo assim ele está registrado nos anais da história cristã, está registrado na Bíblia. Profetas que são denominados de profeta chorão, exatamente porque suas lágrimas representavam o fato de ninguém aceitar a sua pregação. E esses profetas esperaram. E muitas vezes a sua espera não surtiu efeito dentro da sua existência. Ou seja, eles morreram e não viram o fruto do seu trabalho. Mas mesmo assim eles esperaram. Essa é a segunda estratégia didática, pedagógica que o pastor Tiago utiliza. A primeira foi o lavrador, a segunda foram os profetas, e a terceira, não menos importante, mas um personagem bíblico muito conhecido por todos nós, exatamente pela paciência, se transformou até num jargão comum. As pessoas fora da igreja também utilizam muitas vezes, citando a paciência de Jó. Porque Jó perdeu todas as coisas, nós sabemos disso, e mesmo assim não blasfemou contra Deus, porque disse, em meio ao seu livro, em meio ao seu lamento, que até mesmo se Deus lhe tirasse a vida, ele continuaria com Deus. Ele tirou tudo, ou praticamente tudo, ou permitiu que Satanás tirasse praticamente tudo dele, tirou aquilo que ele mais tinha apreço, que eram os seus filhos, a sua família. E nós sabemos que Jó era um homem, segundo o testemunho do próprio Deus, um homem que se desviava do mal, um homem de retidão. Cai aqui por terra toda a teoria da teologia da prosperidade, ou da teoria de que as nossas finanças são resultado, ou a nossa má situação financeira é resultado do nosso pecado. Cai totalmente por terra. Essas pessoas que creem nessa doutrina rasgaram o livro de Jó, eu tenho certeza, das suas Bíblias. E aí Jó perde tudo que tem mais apreço, mas mesmo assim perde sua saúde, perde o apoio da sua esposa. E para quem tem esposa e tem convivido muitos anos com ela, sabe o quão importante é este apoio. E perde isso inclusive, mas mesmo assim ele espera. Então o pastor Tiago, demonstrando aqui o presbítero Murilo solicitou levantar dos professores, e o pastor Tiago dá aqui uma lição de como ser um bom professor, talvez aprendendo com o seu próprio mestre Jesus. Ele faz 3 comparações incontestáveis acerca da paciência. Crentes impacientes são crentes imaturos. Eu e Daniela estamos pelejando lá em casa contra as impaciências do nosso pequeno. Nós explicamos, mas ele quer naquela hora. Não sei se acontece também na casa de vocês que têm filhos pequenos. Quer naquela hora. Mas nós explicamos que não pode ser naquela hora, por vários motivos, mas ele quer naquela hora. É uma criança, a imaturidade ainda o domina. Mas aqui nós queremos trazer esta imaturidade para a nossa reflexão. Crentes impacientes são crentes imaturos. E é exatamente por isso que o pastor Tiago vem encerrar a sua epístola, porque ele está exatamente com esta epístola objetivando, intencionando aumentar a maturidade cristã daqueles irmãos aos quais ele escreveu. E o próprio Deus tem a intenção de aumentar a nossa maturidade cristã quando nos enviou esta epístola, para que nós pudéssemos ler, para que nós pudéssemos refletir sobre
essas três estratégias pedagógicas do pastor, e agora eu estou intitulando o professor Tiago. O pastor Tiago nos lembra, os lavradores nos inspiram a paciência. Os profetas também nos inspiram a paciência. E Jó também nos inspira a paciência. Mas a segunda chave para a maturidade cristã que está posta no texto que nós lemos é a oração. E eu quero começar essa análise a partir do versículo 13. E ele diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. O que isso quer dizer, em primeiro lugar, é que o pastor Tiago considera que as duas classes de pessoas vão existir no nosso meio, e que não são as experiências místicas, meramente sensitivas, emocionais, que vão nos trazer experiência, que vão nos trazer maturidade, ou melhor dizendo, cantamos aqui com muito entusiasmo: enche-me com o teu Espírito. O preenchimento do Espírito, segundo o pastor Tiago, não se faz apenas com essa experiência mística, mas se faz passando pelas provações. Porque se nós temos pessoas alegres no meio, que cantam louvores, e pessoas que sofrem, essas duas classes de pessoas convivem dentro da igreja. Existem pessoas que sofrem, existem pessoas que estão alegres. E o que isto quer dizer? Será que existem essas pessoas alegres, elas não estão sofrendo? Não podemos pensar assim. Provavelmente elas já passaram por grandes sofrimentos na vida. Se nós fôssemos perguntar a alguns dos irmãos que estão aqui presentes se estão alegres, e sim, com certeza seu passado foi marcado por alguma prova pela qual ele passou, e muitas vezes muito maior do que a prova que eu e você estamos passando hoje, e que isso nos traz sofrimento. Muitos fizeram cirurgias graves, outros estiveram ali na iminência de grandes problemas familiares, outros de grandes problemas financeiros. Enfim, os problemas, como o próprio pastor Tiago diz, eles são multicoloridos, eles são de várias cores. Palavra lá no comecinho do livro, que nós trabalhamos no início dessas mensagens. Está alguém entre vós doente? Versículo 14, chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Meus irmãos, este versículo é sem dúvida um dos versículos mais debatidos das Escrituras, por causa da unção com óleo. E aí a ênfase que muitos dão é: ungir com óleo cura. E outros vão dizer que esta simbologia é apenas uma simbologia. Jesus é espiritual e nós não podemos nos apegar a ela, porque realmente nós seres humanos somos simbólicos, somos estéticos, podemos dizer assim. Olhamos, observamos as coisas e compreendemos mais aquilo que vemos, é verdade. E pode ser que não nos sintamos suficientemente curados na ausência do óleo, e talvez por isso alguns de igrejas históricas tenham abolido o uso do óleo. Mas o uso do óleo é bíblico. Agora devemos compreender o texto. O que o pastor Tiago está dizendo é que toda enfermidade precisa ser tratada também de uma forma espiritual. Toda enfermidade. E se cremos numa coisa chamada graça comum, os farmacologistas, os químicos, os farmacêuticos só chegaram a formulações de remédios pela graça de Deus. Então, se eu tenho acesso ao Tilenol para curar uma dor de cabeça, isso é graça de Deus. Mas sim, eu preciso orar, compreendendo que Deus pode não necessitar do remédio para me curar.
Sempre orar. Essas duas coisas precisam estar associadas. Sempre orar. E aí a coisa parece ficar pior para aqueles que ainda estão na imaturidade cristã. Porque eu preciso ter paciência, agora eu preciso orar. Meu Deus, que atividade que mais para parecer não ter resultado do que a oração. Alguns podem pensar. Eu fecho os meus olhos aqui, oro, falo. Ninguém fala comigo, é em silêncio, é em secreto, ninguém está vendo e as coisas não acontecem. E eu oro de novo e as coisas não acontecem, eu oro de novo e as coisas não acontecem. Deixa eu fazer um teste aqui. Quem já orou muitos anos por uma coisa e ela não aconteceu? Levanta o braço aí para eu ter uma ideia. Pode levantar. Pode baixar. Porque qual é a vontade, meus irmãos, que prevalece, que deve prevalecer? É a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus. É a que deve prevalecer, não a nossa perspectiva, não o nosso pensamento. E é por isso que esta sociedade moderna, e o presidente Barack Obama acabou de abolir o Dia Nacional de Oração nos Estados Unidos. Era um feriado, e ele aboliu exatamente porque uma pesquisa foi feita, e mais da metade dos norte-americanos se consideram hoje pessoas sem religião. E como as decisões políticas são decisões eleitoreiras, ele aboliu o feriado, Dia Nacional da Oração. Isso é só um símbolo. Isso é só um símbolo para a gente refletir sobre a falta de interesse por espiritualidade das pessoas que existem ao nosso redor e da nossa sociedade. Quem mais se interessa por espiritualidade, por adquirir espiritualidade? Primeira coisa talvez que vão perguntar a você: dá dinheiro isso? Orar dá dinheiro? Orar vai me levar a alguma coisa material? Orar vai me levar a alguma realização profissional? Orar vai me levar a algum momento assim que todo mundo possa ver quem eu sou? Fama vai me deixar famoso na frente dos outros? Não, orar não traz estas coisas. Quer ver um teste? As pessoas que mais oram nas igrejas muitas vezes são aquelas que menos aparecem. Primeiro a paciência e depois a oração. Para os imaturos espirituais, isso é realmente uma coisa que fica assim machucando a mente. E esse machucar na mente, eu quero dizer para você que tem sentido assim, é Deus falando com você, dizendo: meu irmão, meu querido filho, você precisa ter paciência e esperar a minha vontade. Escute a voz do Senhor. Vamos escutar a voz do Senhor nesta noite. Vocês precisam esperar a minha vontade e vocês precisam orar e se debruçar na oração para conversar comigo e entregar as suas coisas a mim. Sim, Deus está falando conosco. Aqueles que são imaturos são impacientes, não conseguem esperar. Quando somos impacientes, isso é prova da nossa imaturidade. Versículo 15: e a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Parece que o pastor Tiago, na orientação do próprio Jesus, encontramos esse mesmo ensino no Mestre Jesus. Ele vai orientar que a oração é inclusive uma forma de resolver certos conflitos
resolver certas situações no meio da igreja e não a conversa, e não a conversa por trás, e não a fofoca. Deixem-me dizer esta palavra, me utilizar esta palavra, porque isso acontece no nosso meio. Eu quero dizer a você, e estamos todos incluídos provavelmente nisso, que na hora que nós comentamos sobre uma coisa, de algum outro irmão, seja ela qual for a situação, com outro irmão, antes da gente orar, isso pode sim se configurar diferente do que está posto aqui. E muito provavelmente nós também não o buscamos, aquele irmão. E nós preferimos comentar, e nós preferimos muitas vezes guardar. Por quê? Porque a falta de valores cristãos dentro da nossa sociedade, dentro do coração das pessoas, impede que o cristianismo seja levado a todas as suas consequências, do ponto de vista de que é para existir o perdão, e é para existir a exortação, e é para existir o acatamento da exortação. E nós não acatamos exortação nenhuma hoje mais. Não acatamos exortação nenhuma hoje mais. Eu tenho lido sobre isso, sobre essa quebra dos valores cristãos, essa quebra dos valores da sociedade. Alguns têm justificado como se as nossas lideranças todas estão passando por uma crise, as nossas lideranças políticas, as nossas lideranças espirituais, as nossas lideranças de toda sorte, elas estão passando por uma crise tremenda, e por isso nós não acreditamos mais nesta exortação sendo pura. As exortações que hoje acontecem, elas são dissimuladas, elas são convenientes muitas vezes, e são mesmo, refletem o coração às vezes magoado, refletem o coração que não é justo, o coração que tem 2 pesos e 2 medidas. No versículo 12 nós exatamente lemos que o nosso sim tem que ser sim, o nosso não tem que ser não, e a gente percebe que o sim se transforma em não, e que o não se transforma em sim, tantas vezes nessas lideranças. E por isso talvez esse ceticismo em relação às suas exortações, e por isso talvez também esse não acatamento às exortações. Mas o que o pastor Tiago diz é que em oração nós podemos exortar. E olha o que é que a Bíblia está nos dizendo no versículo 17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Está argumentando sobre o poder da oração. E olha agora o que ele diz sobre a exortação. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, como? Voltando um pouquinho, nós lemos no 16 que: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados desses pecados. E no versículo 19 ele diz: meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, através da exortação e da oração, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. A prática da não exortação e a prática do não acatamento também são provas da imaturidade espiritual. Acabamos a exposição de Tiago, um livro escrito por um pastor, um livro escrito por um judeu, um livro escrito por um homem que notadamente liderou a igreja primitiva, a igreja cristã no início, e o homem que nos ensina a buscarmos a maturidade espiritual, a buscarmos a maturidade espiritual em meio às provas, a compreendermos que as provações são objetos nas mãos de Deus, são a faculdade de Deus,
Alguns são chamados para determinadas disciplinas, a disciplina da enfermidade, a disciplina do problema financeiro, a disciplina do insucesso, a disciplina talvez de uma enfermidade muito séria atualmente chamada depressão. Mas todas essas multicoloridas, multiformes provações são usadas por Deus para nos trazer a maturidade cristã. E agora o pastor Tiago nos indica, nos orienta, dizendo que busquem a paciência e busquem a oração. Que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Meu Deus e meu Pai, obrigado por mais esta mensagem ao nosso coração. Nos guarda, nos mantém firmes e inabaláveis em meio às provações. Cura-nos em nome de Jesus. Levanta-nos em nome de Jesus. Ensina-nos a termos uma vida de paciência e uma vida de oração. Em nome de Jesus. Amém.